Olá, pessoal! Dia 8 de julho foi o dia da ciência e o dia do pesquisador. E vou aproveitar essa oportunidade para fazer alguns comentários pessoais do que eu entendo por ciência e do que eu entendo por ser cientista. O próprio título desse dia, Dia da Ciência e Dia do Pesquisador, já traz uma reflexão de que, na verdade, existe, por parte de muitos, a ideia de que pesquisa e ciência são sinônimos. Eu acho que a gente tem que refletir um pouco se isso é verdade. Na realidade, a pesquisa é um dos métodos utilizados pela ciência para realizar o seu propósito. O propósito da ciência é tomar ciência do universo. Tomar ciência de como o universo é, também de como ele funciona, dos mecanismos da existência dos fenômenos. Também tomar ciência de certas leis que nos permitem predizer a própria realidade do universo. Esse é o objetivo da ciência, é tomar ciência. E, de fato, um dos métodos de tomar ciência do universo é o método da observação empírica, através da pesquisa científica, que, de alguma maneira, filtra ruídos e filtra vieses típicos da nossa percepção. Então, pesquisa é um dos métodos, mas a questão é se pesquisa é o único método científico. Porque se for o único, pesquisa e ciência pode ser sinônimo. Mas observe que não é o único método científico. Além de observar o universo, cabe à atividade científica ou ao cientista refletir a respeito do universo, racionalizar a própria interpretação de suas observações e, por vezes, o próprio entendimento do universo não se dá pela observação, mas se dá pelo processo de pensamento ou pelo processo de deduções matemáticas. Um grande exemplo, teoria da relatividade de Einstein. Ela só foi provada depois. Einstein não usou pesquisa empírica para comprovar nada. Ele deduziu, ele pensou, e isso é também atividade científica. Portanto, cabe ao cientista não só fazer a pesquisa, cabe ao cientista fazer uma boa pergunta, cabe a ele interpretar o sentido da observação e juntar as peças, criando, secundariamente, a posteriori de ter juntado as peças, um verdadeiro entendimento do universo. O entendimento em si não vem apenas da observação. A observação não traz para a gente a resposta. A observação é uma das peças da resposta e é necessário a racionalidade ou o pensamento para se construir a resposta de como o universo é. Portanto, pesquisa é uma das principais ferramentas da ciência, mas não é a única, não devendo, portanto, ser considerado algo sinônimo. Da mesma forma, eu vou além e digo que nem toda pesquisa é ciência. A ciência se utiliza de pesquisa, mas nem toda pesquisa é ciência. Porque nós estamos repletos de pesquisas científicas, pesquisas que não têm sentido científico, que são meras práticas observacionais, às vezes com a intenção de gerar publicações ou coisas desse tipo, mas elas não têm um sentido maior. Elas não têm uma boa pergunta e, consequentemente, elas não vão ter uma resposta útil. Portanto, nem toda pesquisa científica é ciência. Eu estou dizendo pesquisa científica, aquela que utiliza o método científico. É ciência. Você precisa ter uma boa pergunta. E aí vem uma reflexão muito interessante que eu tenho feito nos últimos anos, que é a diferença entre o cientista e o pesquisador. O cientista tem as boas perguntas. E o pesquisador, não cientista,
muitas vezes tenta dar respostas a essas coisas que não são nem perguntas e acredita que essas respostas representam uma grande evolução no universo porque é alguma resposta. Mas como você pode ter uma resposta se por trás não tem uma pergunta verdadeira? A gente tem discutido ao longo das nossas conversas muitas situações desse tipo. Qual é a pergunta conceitual desse ensaio clínico? Ou ele é uma profecia autorrealizável? E muitos outros exemplos. Portanto, ciência não é a mesma coisa de pesquisa. A boa pesquisa é uma das ferramentas da ciência. E nem toda pesquisa é ciência. E nem todo pesquisador é cientista. Olhe, pesquisador, ele valoriza, ele começa pela boa pergunta. O cientista começa com uma boa pergunta e o pesquisador acha que tem todas as respostas. Existem muitas diferenças. Eu tenho um texto escrito há alguns anos atrás, está no blog, vocês podem pesquisar, a diferença entre o cientista e o pesquisador. E eu uso muito isso nas aulas da pós-graduação, onde a gente faz um treinamento de cientistas, porque a técnica da pesquisa é mera obrigação. Então existe o ensino metodológico, sim, claro, como mera obrigação. Mas o grande degrau é você treinar cientista, aqueles que sabem pensar e não só fazer um protocolo de pesquisa. Pesquisador é o técnico e nós temos que ser técnicos. Eu tenho que ser um bom técnico de estatística, ou eu ou alguém de meu grupo. Eu tenho que ser um bom técnico em gerenciamento de referências. Eu tenho que ser um bom técnico em escrever. Mas eu tenho que ter a arte de escrever para escrever como cientista. Então nós temos que ter técnicas. Nós temos que ser pesquisadores, mas dentro do contexto de ser cientista também, ou seja, não ser um mero técnico. Esse tecnicismo permeia a nossa vida acadêmica. O pesquisador, ele se preocupa com o currículo. O cientista se preocupa com seu legado. Porque a função da ciência é contribuir com a sociedade. Então essa é uma reflexão interessante, a diferença entre ciência e pesquisa, a diferença entre cientista e pesquisador. E a intenção dessa reflexão não é segregar pessoas, mas é atrair e incentivar as pessoas para que, enquanto pesquisadores, sejam cada vez mais cientistas. Não existe essa dicotomia, quando eu brinco a diferença entre o cientista e o pesquisador, como se fossem dois tipos de pessoas. Todos nós somos os dois, mas enquanto pesquisadores não podemos ser atraídos excessivamente por um tecnicismo ou por um publish or perish, e devemos ter cuidado com isso e nos aproximarmos cada vez mais do verdadeiro mindset científico. Uma amiga me mandou um dizer no dia 8 de julho, dizendo, parabenizando e etc., e dizendo que fazer esse dizer, né, tinha a seguinte frase: fazer ciência é um ato de coragem. No Brasil, aliás, fazer ciência no Brasil é um ato de coragem. Eu queria fazer uma reflexão também a esse respeito. De fato é um ato de coragem fazer ciência no Brasil? Concordo e é um fato de que atualmente o sistema político executivo ele existe em detrimento do apoio à ciência. E os dados estão aí, numericamente, para demonstrar. Mas eu não vou entrar nesse assunto político. O que eu quero dizer é que mesmo que a gente esteja passando por um momento onde existe ameaças em relação a ensino ou ameaças em relação a apoio à pesquisa, nós não devemos nos vitimar. É um ato de coragem para o cientista ser cientista? Eu não me sinto corajoso por ser cientista. Essa é uma atividade que eu escolhi para mim e que eu gosto e que eu tenho prazer em fazer. Eu não me sinto corajoso como se eu estivesse enfrentando uma ameaça a mim pessoalmente.
Eu acho isso exagero e eu acho isso vitimização. E na medida em que a gente cria uma vitimização, eu estou no Brasil, é tão difícil fazer isso, eu acho que a gente tende a involuir. Eu não estou querendo amenizar o problema que a comunidade científica passa nesse momento no país. Mas eu estou querendo dizer que não precisa se vitimizar. Não precisa exagerar esse processo aí. Nós continuamos fazendo ciência se nós tivermos boas ideias. Aliás, eu acho que um bom índice de avaliação do cientista é a sua produção dividido pelo quanto o cientista conseguiu de financiamento. E se eu consigo produzir muito com pouco financiamento, possivelmente eu sou mais eficiente do que quem produz a mesma coisa que eu com muito financiamento. Então, ao invés de nos vitimizar, eu acho que a gente tem que exercer a nossa criatividade. Porque uma boa ideia na cabeça é, na verdade, a peça essencial para uma boa pesquisa. E, secundariamente, o financiamento. E existem ideias de pesquisas de grande impacto, praticamente gratuitas. Então, eu quero que haja uma melhora do apoio da pesquisa no Brasil. E isso vai acontecer. Enquanto isso, ao invés de nos vitimizarmos, cabe a gente assumir a responsabilidade de selecionar melhor as nossas ideias, de abdicar da pedida de financiamento para ideias ruins, ideias que não são ideias, e termos também ideias criativas que não custam. Aliás, que custam a nossa energia cognitiva, que custam o nosso trabalho, mas que não custam necessariamente grandes recursos. Eu não me sinto corajoso em ser cientista no Brasil porque essa é uma atividade para mim de grande prazer e que está inserida na minha atividade acadêmica. O que naturalmente eu faço. O verdadeiro cientista, ele é cientista onde quer que ele esteja. Ele está olhando o ambiente, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. E essa forma de vitimização brasileira eu julgo um pouco involutiva. Então vamos para frente. E uma última reflexão. Não cabe ao cientista fazer parte de um clube defensor da ciência. Eu acho que existe exagero nessa ideia de defender a ciência. A ciência existe para não para se defender. A ciência existe para defender a sociedade, para criar soluções para a sociedade. Então, quando a gente está propondo que se haja racionalidade científica, às vezes até mesmo em decisões de políticas públicas de saúde, políticas públicas de saúde, ali não é a defesa da ciência enquanto eu faço parte do clube dos cientistas. É a defesa como cidadão da sociedade. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia de defesa da ciência ficou muito polarizada no Brasil. Parece que nós queremos assim uma guerra. Eu estou esperando a primeira irracionalidade para pegar isso e ser mais um ingrediente da guerra. E polarização não promove a evolução. Eu acho que a gente deve abolir essa ideia de defesa da ciência. E a gente tem que defender a sociedade. E se eu tenho que defender a sociedade, eu tenho que reconhecer o aquecimento global. Se eu tenho que defender a sociedade, eu tenho que propor uma visão científica nas políticas de saúde pública e assim por diante. Mas evitar um pouco essa competição da ciência e da anticiência. Antes de cientistas, nós somos cidadãos. E os cidadãos promovem uma maior evolução da sociedade na medida que a gente tenta despolarizar. E se a gente percebe uma falta, eventualmente, de visão científica, às vezes é uma fragilidade daquela pessoa que não tem um mindset científico por ser humano. E que às vezes, que realmente o ser humano, ele biologicamente não tem a mente científica. A gente evoluiu durante 200 mil anos sem ciência. E a ciência existe há uns 500 anos. Como a gente pode biologicamente mudar em tão pouco tempo? Então, humildemente, nós temos que reconhecer que todos nós falhamos em pensamento científico, porque biologicamente não somos científicos.
E, portanto, vamos tentar juntos evoluir para uma discussão a respeito de racionalidade e que a gente culturalmente trabalhe por uma sociedade mais científica. E esse trabalho deve ser conjunto e não uma polarização baseada em competição, em guerra ou em visão científica versus visão não científica. Essas são as minhas reflexões nesse Dia Nacional da Ciência. E eu sugiro que o nome mude para Dia Nacional da Ciência e do Cientista, e não Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Até a próxima semana.